Basicamente, o discurso do Haddad foi que tudo aquilo que ele estava fazendo era em nome do povo brasileiro. Exatamente. E politicamente foi brilhante o que ele fez ali, né? Na verdade, a gente fala o Haddad, mas eu não sei se foi ele. Eu acho que é o Lula muito mais. Talvez o Haddad... Por exemplo, eu vou dar... É um mensageiro, mas vamos imaginar que o Haddad ele se canse de estar no governo. Porque ele é vítima de muitos ataques, virou meme, virou sinônimo de aumento de imposto. Ele fala, não quero mais essa vida pra mim. Deixa eu ir embora. Quando o Haddad não sai da fazenda, o mercado ele cai ou sobe no dia seguinte, na opinião de vocês? Acho que vai subir. Mantido tudo mais constante, eu acho que cai, cara. Você acha que vai cair? Porque provavelmente quem vou indicar pro lugar dele é um cara que é pior do que ele. Porque ele é um cara que fica mais de olho em responsabilidade fiscal. Ele meio que segura isso. Não tô falando que ele é um ministro perfeito, nada disso. Mas do pessoal que está no governo, na minha opinião, ele é o mais equilibrado. Entendi. O que mostra que... Nossa, a gente tá muito mal, né? Entendeu? Tem que ver o que poderia entrar no lugar. Então, eu acho que o mercado cairia se ele saísse. Mas por que politicamente foi interessante? Se você pega a divisão das pessoas que votam no PT, por renda mensal... Abaixo de 3 mil, o PT ele nada de braçada. Ele conquista boa parte dos votos. Entre 3 e 5 fica muito mais dividido. Acima de 5 eles perdem muitos votos. Então com essa manobra, onde eles isentam, teoricamente, né, se for pra frente, isentam quem ganha menos de 5 mil, eles ganham todo esse pessoal que era meio indeciso. Só que o pessoal que ganha acima de 5 mil não começa a ser tributado na hora, em 27,5, vai ter uma escadinha. Então eles também ganham parte desse pessoal. E basta ver comentário em rede social para ver que tem um cara que olhou para aquilo e falou, cara, quem vai pagar essa conta? Como assim vai abrir mão de receita, sendo que a gente esperava que cortasse gasto? E outros falando, não, quem vai pagar a conta são os mais ricos, vai dar tudo certo, eu vou ter estado gratuito. E fecha, cara, eu não me aprofundei muito no que ele fez. Fecha a conta do jeito que ele fez? Eu vi uma estimativa falando que... né? Então... A gente não tem ainda o final da história, né? Para poder fazer o cálculo correto. Mas uma estimativa que eu vi é que nós teríamos 16 milhões de contribuintes atuais do imposto de renda isentos. E quem entraria na política para pagar mais imposto seriam 100 mil pessoas. Nessa primeira estimativa. Só que essa estimativa talvez estivesse errada só considerando a renda que o cara recebe como pessoa física acima de 50 mil. E não o pacote de renda total. Mas se você pensa em 16 milhões isentos para 100 mil que vão pagar a mais, é difícil a conta fechar. Até porque esses 100 mil que pagariam a mais são pessoas que geralmente têm mais recurso para aprender a se defender de tributação. Sim. Porque vamos supor que numa nova tributação o pessoal chega lá e fala, Kaique, você vai ter que pagar 1 milhão a mais de imposto por ano. O Kaique é um cara inteligente, ele fala, beleza, então eu tenho 999 mil para contratar um advogado para fazer essa conta ficar menor. Porque se o cara me economizar R$1.000, você tá pagando menos imposto, né? Que coisa, hein, cara? E no livro você fala bastante disso, né? Que os políticos fazem tudo em nome do povo, né? E tudo mais. Quando que começa aqui? Acho que você até fala um pouco disso no livro, porque você volta bastante ali na origem da moeda e tudo mais. Do imposto de renda, né? Aonde que o Estado começa a mexer nas coisas, assim? Em que momento o Estado começou a entender que isso poderia ser um jeito de ganhar voto, de permanecer no poder, um jeito de agradar as maiorias, as grandes massas? Como que isso vem, como que isso se origina na nossa história e vai evoluindo? Bom, se a gente quiser tornar uma longa história curta, porque até eu coloquei de maneira bem breve um resumo de como é que você tem o surgimento de estados, segundo uma ideia de um cara chamado Jerry Diamond. Imagine que você tem, no início, uma tribo onde ela é totalmente igualitária. Todos têm as mesmas funções. Tem alguém que desponta nessa tribo porque é considerado mais sábio, mais justo, ele vira um chefe. Mas ele tem que arar o campo igual, ele tem que pescar igual, ele tem que caçar igual. Nessa tribo, como geralmente ela é pequena, você não tem muito conflito. Porque todo mundo é meio parente, meio amigo. Então, quando vai acontecer um conflito, Kaique e você vão brigar. A turma do deixa disso é muito grande. Fala, pô, deixa disso, cara. Kaique é teu amigo, não sei o quê. Vocês se conhecem, vocês têm parentes em comum, às vezes. Depois que essa tribo ela começa a se expandir muito, a turma do deixa disso, na verdade, vira a turma do vai ficar barato. Porque os laços começam a ficar mais fracos. Então, nessa tribo, quando você tem esse conflito, que pode se transformar numa rede de vinganças, né? Ah, matou o cara, então vamos matar o outro. Daqui a pouco vira um negócio meio Romeu e Julieta, né? Os Montec e os Capuleto, uma família matando a outra. Então, como é que você faz para isso parar? Ou um desses lados ganha o conflito e estabelece um poder central, ou um poder central emerge para bater em ambos os lados, que é a história do Leviatã do Thomas Hobbes, para manter a paz naquele local.
E você não encontra hoje, em nenhum lugar, um Estado que não tem um poder centralizado. Todos têm. Então você passou por esse processo de centralização do poder. Em alguns locais onde não teve centralização, o que aconteceu é que uma tribo centralizada maior foi lá e dominou. Então você naturalmente vai ter esse processo. E lá atrás o mais comum eram monarquias, hoje o mais comum é que esses estados centralizados sejam regidos por repúblicas democráticas. E aí você tem aquelas que são realmente democráticas, ou aquelas que só se dizem repúblicas democráticas, mas são a República Democrática da Coreia do Norte, do Congo, países que têm isso no nome, mas não são nem repúblicas e nem democráticas, são simplesmente ditaduras. E aí quando você pensa nesse caminho democrático, a democracia tem coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas ruins, comparada, por exemplo, com regimes monárquicos, é o estímulo ao pensamento de curto prazo. Porque se você pensa no monarca, com o poder passando de maneira hereditária. Gerações lá. Exato. Né? Se esse monarca faz uma besteira muito grande, a consequência pode ser que ele perca a cabeça. Literalmente, como aconteceu na história várias vezes. Ou, se ele não perde a cabeça, porque ele faz uma política para colher benefício agora, mas a consequência é muito ruim, mas não vem agora, ela vem a longo prazo. Quem perde a cabeça é o filho dele. Então, isso meio que freava esses monarcas de fazerem muita besteira. Não é que não acontecia, mas era um freio. Se você pensa na democracia, como as trocas são muito frequentes, aqui no Brasil tem reeleição, tem estados onde não tem. O presidente fica 4, 5 anos, depende do estado, ele sai. Aqui no Brasil, com reeleição, você fica 8. Mas para esse cara que vai ficar 8 anos, ele pensa, bom, eu posso me endividar bastante agora para gastar nesse momento e virar o pai dos pobres, ser lembrado para sempre. E essa conta alguém vai ter que pagar. Só que eu posso botar essa conta para alguém pagar daqui a 30 anos. Talvez esse cara, como os presidentes geralmente são pessoas que já estão com uma idade mais avançada, sobretudo hoje, esse cara talvez nem esteja vivo para a conta ser paga, mas alguém estará. Então esse estímulo de curto prazo, ele é muito nocivo. Mas por conta disso, você tem estados espalhados pelo mundo, a grande maioria gastando mais do que arrecada. E aí, para fechar a conta, esse pessoal vai usando alguns artifícios, como aumentar impostos, vai emitindo mais dívida, no final ele cria mais dinheiro, o que gera os ciclos inflacionários. Agora, o que aconteceu no Brasil foi basicamente isso com a Previdência, né? Que os caras falaram assim, vamos utilizar esse dinheiro agora e lá pra frente, quando essa galera se aposentar, a gente vê o que faz. Sim. Sonha em empreender ou se você gostaria de empreender melhor, talvez até empreender num caminho um pouco mais seguro, por mais que pareça difícil pensar nisso, né? Empreender num caminho mais seguro. Mas se você quiser isso, eu tenho uma oportunidade para você, eu tenho um convite para você. O convite é para que você venha participar da nossa formação de consultores aqui na Portfel. A Portfel ela é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil disparadamente. E se você se transformar num consultor de investimentos, você vai ter acesso a 3 coisas muito interessantes. Primeiro, você pode ter acesso a ganhos significativos e escaláveis. Segundo, você também pode ter acesso a receitas recorrentes e também crescentes. E terceiro, você pode ter liberdade geográfica para você poder trabalhar também de onde você quiser. E você tem algumas barreiras que não te impedem as pessoas de crescerem muito nessa profissão, como por exemplo, como que eu faço para ter resultado e como que eu faço para captar clientes. Essas 2 coisas são resolvidas dentro da nossa formação, então você não precisa se preocupar com isso. E aliás, dentro aqui da Portfel, a remuneração média, depois de 2 anos trabalhando junto com a gente, é de R$ 18.336 por mês. É algo que, se você for comparar com outras profissões, é muito difícil ser alcançado num prazo como esse, certo? Então, se você quiser se preparar para ser um consultor, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você clicar, avaliar a página e ver se faz sentido para você. E se fizer sentido, seja bem-vindo ao nosso time, caso você seja aprovado em todas as etapas.